quando eu não consigo deixar o meu animalzinho ser quem ele é na essência, eu também estou longe da minha. De alguma forma, ajudar os animais de um outro lugar, né? Porque muitas vezes eles adoecem porque eles têm sim as questões deles e eles precisam, como nós, eu acho que nada na vida é por acaso, eles também, quando eles adoecem, eles estão também passando por um processo de aprendizado, né? Eu não acredito que nenhuma alma, nenhuma consciência, ela evolui ou agrega conhecimento somente com as coisas boas. Com certeza. Né? Então, os animais também são seres, são consciências. E é muito interessante que mudou muito a visão. Eu acho que é importante a gente trazer, porque é uma coisa muito... Ainda está muito enraizada, né, dentro da nossa humanidade, vamos dizer assim. Que os animais, ou eles são colocados como deuses até, ou como... são só animais. Não é? Sim, a gente tem essa os polaridade. Extremos, a polaridade. Isso. E, na verdade, não. Estamos Todos juntos, na conectados, mesma conexão. em cooperação. Porque somos todos seres da natureza, né? Então, eles têm a função deles, como a planta, como nós. Então não são... Claro que eles nos oferecem um amor. Agora, o fato da gente acessar um amor através deles não os faz deuses, porque senão a gente vai para um lugar, como ser humano, que fica numa relação disfuncional. Independente. Também não é o caso. É para os dois seres, Exato. um humano com outro canino, gato, seja lá o que for, qualquer animal. Que for. Exato. Estão em colaboração com a transcendência e evolução individual. E quando a gente vai nestas relações que hoje a maior parte dos que gostam vão para essa relação de dependência e codependência com seus animais, né? Normalmente esses animais, como eles são amados fora do lugar, e o que é fora do lugar? Eu esqueço que o meu cachorro é um cachorro. Eu vou dar uma vida de criança para o meu cão, né? Eu falo cão porque o gato ele ainda não se coloca tanto neste lugar, ele não se permite. Não permite. O cão, ele tá lá. E você tá falando, é tão interessante, eu tava falando com você, né, Bruno? Antes que você falou, vi um cachorrinho vestido, eu falei, eu não faço isso com os meus animais. Eu não me permito essa coisa de botar roupinha, lacinho, porque eu tenho que respeitar, eles são outra espécie, eu tenho que amá-los como eles são. Como eles são. Né? Uma coisa, Não aí ele ainda falou, caixinha. Mas e quando o frio? Não, é diferente. No Exato. frio, você bota um casaquinho, porque tá frio. Tá frio. Mas assim, eu ainda prefiro botar a caminha quentinha, o cobertorzinho, Isso. e ele lá, ele sabe tirar o cobertor quando ele não quer, e ele sabe pedir buscar o cobertor. Exato. E é o que eles mais gostam. Porque assim, mais do que a eu roupinha. vejo minhas cachorras, quando elas estão com frio, elas vão para a caminha que tem o cobertor. Quando elas não estão, elas saem da caminha e vai para o piso gelado. Exato. Então, assim, eu tenho que respeitar aquilo, Exato. o jeito que é. Então, eu não humanizo, porque eu acho que é um desrespeito, humanizar demais. Porque Sim. eu tô querendo que seja um humano a minha imagem e semelhança, mas não é. E olha, Né? assim, até eu falo, e não é nesse lugar até de julgamento. Não, só tô falando por meu Exato, sentimento. Exato. Na minha cabeça, eu estou respeitando. Exato. E porque Né? Não pensei em outra coisa. Sim, não. E tanto é que as pessoas falam assim, confundem o amor com a humanização, que na verdade é antropomorfismo, né? Porque você pode ser humana, usar a nossa humanidade para cuidar do animal, mas do lugar dele, né? Sim. Mas as pessoas não fazem isso também por amor, elas não sabem. Com certeza, Elas não sabem, tenho não é? dúvida. E aí é onde o luto fica muito difícil nestas situações, mas o animalzinho, a pessoa, ela fala pra mim, eu esqueço que ele é um cachorro. Tem horas assim que eu vejo ele como uma pessoa.
Mas não é. Né? E isso é muito comum. É mais comum do que a gente imagina, né? Então, é um resgate. Então, eu tento fazer esse trabalho de resgatar a essência. Porque quando eu não consigo deixar o meu animalzinho ser quem ele é na essência, eu também estou longe da minha, né? Então, quanto mais nós nos conectamos com quem nós somos, a gente também consegue amar o outro do jeito que ele é. E são nas mínimas coisas, por exemplo, de não deixar, hoje é muito comum, não deixar o animal ir na grama, medo dele pegar um ectoparasita, né? Uhum. Medo de dar determinadas coisas para o animal comer. Certas comidinhas. Exato. Então, eu falo, mas ele é um cão. Na chuva, não pode pisar na chuva, não pode ir na chuva, não pode... Não, ele é um cachorro e eles adoram, né, fazer isso. Então, é um processo. Eu falo que a gente saiu de um lugar onde o cachorro era ali, um objeto. Objeto, né? Tanto era dono, propriedade, né? Não era como tutor. Não era tutor, porque era quase dono. Escravo, né? Tinha sua hora de servir, que era soltar da coleira e ficar a noite toda e depois voltar para a coleira. Exato. Horrível. Volta para o presídio. Exato. Ai, meu Deus. E era assim. Então, hoje, tudo que acontece não está tudo bem, parece, né? Então a gente foi para uma polaridade, para uma outra polaridade, e a gente precisa agora ir para o caminho do meio. É verdade. Caminho do meio. O caminho do meio. Porque eu preciso amar sempre, porque eles são seres que nos apresentam uma forma de viver, uma forma de amor, que não tem nada igual, que é difícil para a gente experimentar. E então, mas também respeitando a essência deles, né? Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.